Câncer e casamento. Câncer e animais de estimação. Existe uma forma de auxiliar na prevenção do câncer interagindo com outras formas de vida? Então fica aí e vamos ver os dados científicos da importância do convívio social na prevenção dessa terrível doença. Muito se fala sobre tratamentos usuais para o câncer, mas as pessoas não sabem que vários fatores de estilo de vida que elas alegam ser bobos ou não prestam atenção para eles podem auxiliar na prevenção e até mesmo no tratamento. Como eu mostrei aqui no canal sobre fitoncides, gases que as plantas secretam que auxiliam as células anticancerígenas, as células natural killers, a matar células cancerígenas. Então isso é muito importante, pessoal, nós nos educarmos e contarmos às pessoas que medicina de estilo de vida é um fator muito importante na prevenção e tratamento de todo tipo de doença crônica. Eu sou extremamente convicto que a interação social, de acordo com os dados científicos, prega um papel muito importante para nos proteger de doenças. Ou seja, cada vez mais estamos entre quatro paredes, interagindo só com o nosso celular, com o nosso computador, interagindo cada vez menos com outros seres humanos, com outras plantas e com outros animais. E olha esses dados que legal. Viúvos e solteiros, homens e mulheres, têm maior incidência de diversos tipos de câncer. Ou seja, pessoas que não têm um companheiro, não têm uma pessoa para viver ali do lado, aumenta a incidência de câncer. A solidão é, na verdade, de acordo com artigos hoje em dia, pior do que a obesidade como fator de risco para doenças crônicas. Porque solidão, na verdade, é um fator pró-inflamatório, ou seja, da gente estar sozinho, a gente tem mais inflamação, impressionantemente. E a inflamação é um dos fatores, é um fator muito oncogênico. Então, a inflamação é um biomarcador, como a gente chama, muito importante para o câncer. E até 20% de todas as mortes por câncer mundialmente são ligadas à inflamação. A solidão tem vários efeitos adversos biológicos nos processos de estresse. E uma inflamação crônica é ligada à depressão, que obviamente é ligada ao câncer. Ou seja, o câncer e a inflamação também andam lado a lado. E aí tem vários outros fatores sociais que podem auxiliar também ao desenvolvimento, né? Por exemplo, um estado econômico, um baixo estado econômico é considerado a aumentar a mortalidade por pacientes de câncer. Isolação social ou morar em bairros pobres são associados a um aumento da incidência de câncer. Como eu já tinha falado, pessoas depressivas sofrem mais de câncer. E a depressão, na verdade, é um estado inflamatório. Agora a gente já sabe que tem muito a ver com inflamação. Então, essas citocinas inflamatórias, elas atravessam a barreira hematoencefálica, a barreira entre o sangue e o cérebro. Fica aí e vamos continuar aprendendo mais dos dados científicos. Mas, se você ainda não viu a playlist de câncer, clica nos cards aqui embaixo, clica na descrição e no final do vídeo vai ter janelas para você clicar também para você assistir nossa playlist sobre câncer, onde eu já lidei sobre dieta, sol, atividade física, vários fatores para a prevenção e tratamento do câncer. Mas também tem nosso livro, A Dieta Anticâncer, além de mais 8 outros livros publicados que também lidam indiretamente sobre o assunto, nossos 6 cursos online, nossos retiros presenciais, meu atendimento presencial e online para auxiliar você a melhorar a sua saúde, sua dieta e seu estilo de vida. E olha o que os artigos sugerem. Apenas 5 a 10% dos tumores são causados por predisposição genética. Até 95% é estilo de vida. E mesmo que tenha uma predisposição genética, você pode auxiliar o desenvolvimento mais rápido do câncer por causa de um estilo de vida errado. Então, estilo de vida, independente do que seja, é extremamente importante. E cigarro, álcool, obesidade, uma dieta não balanceada e falta de atividade física são fatores muito oncogênicos de acordo com a literatura. Então, por exemplo, a obesidade é correlacionada ao câncer, mas uma dieta mediterrânea tem efeito quimiopreventivo e anti-inflamatório e antioxidante. Ou seja, o que é a dieta mediterrânea? Comer muitos vegetais, frutas, vegetais, oleaginosas, grãos integrais, leguminosas e pouca proteína animal e praticamente nada de industrializados.
E olha lá, o exercício promove melhorias significantes nos aspectos clínicos, funcionais e até mesmo na sobrevivência de algumas populações. E olha que legal, alguns poucos estudos sugerem que pets podem auxiliar o desenvolvimento do câncer, mas existem outros estudos sugerindo redução da incidência de doença cardiovascular, melhoria na microbiota após a administração de antibióticos e nesse estudo especificamente mostrou que sobreviventes de câncer que têm animais de estimação têm uma melhora do humor e reduzindo os efeitos físicos do estresse psicológico que é ter câncer. Um outro estudo de Harvard, por exemplo, que é muito interessante, que eu já citei aqui algumas vezes, mostra que se você tem amigos obesos, aumenta a sua incidência de obesidade em até 50% a 60% quase. Ou seja, é muito importante sermos saudáveis para incentivarmos as pessoas ao nosso redor a serem saudáveis também e se prevenir do câncer. Então é muito importante, pessoal, a gente ter bons hábitos para influenciar nossos amigos para as coisas boas e que eles literalmente se previnam de doenças dessa forma. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ou seja, quando eu andava com muitas pessoas que fumavam, bebiam, comiam muita besteira, eu fumava, bebia e comia muita besteira. Não estou dizendo para você mudar seus amigos, mas sim se mudar e, obviamente, influenciar e impactar as pessoas de forma benéfica. Por exemplo, o Murilo, que está gravando aqui, veio para cá, ele comia muita comida industrializada. Hoje em dia, depois de 1 ano e pouco, o bichinho está comendo fruta adoidado. E treinando todo dia, pedala, sei lá, mais de 1 hora por dia, tirando academia, etc. Então, esse que é o lado bom. Se melhorar, a gente ajuda os outros a se melhorar. Se melhorar, a gente ajuda os outros a ver uma verdade que eles ainda não viram. Então, a gente pode, sim, ser uma influência muito boa. E você, tendo câncer, eu sugiro fortemente você se associar a pessoas que cuidem de sua própria saúde, que assim você vai te ajudar a cuidar da sua saúde também. E para finalizar, o efeito viúvo, aumento de mortalidade por todas as causas. Sim, quando você é casado e você tem o esposo ou a esposa morrendo, isso aumenta a mortalidade por todas as causas. Então a importância, pessoal, que eu quero frisar não tem como inibir as pessoas de morrerem, mas tem como a gente viver mais saudável, impactar a vida dos nossos parceiros de forma saudável e eles viverem mais conosco. Ou seja, eu sou convicto que muitas ex-namoradas minhas, enquanto estavam comigo, depois de acabarem o relacionamento, comiam muito mais frutas e vegetais e se ligavam muito mais em medicina de estilo de vida. Então a gente quer influenciar as pessoas para o bem. A gente quer que nossos parceiros comam saudáveis também para não sofrermos do efeito viúvo. Então, não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like e mandar esse vídeo para todo mundo que precisa saber essa mensagem, que ter bons relacionamentos sociais impacta na sua sobrevivência e na sua prevenção de doenças crônicas. E se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, tem nossos 9 livros já publicados, meu atendimento nutricional presencial e online para auxiliar você com dieta e cursos online e retiros presenciais. Clica aqui e saiba mais sobre o câncer e prevenção e tratamento.